Hello, bebê! Muito bom dia, amigo rubro-negro. Um excelente dia, amiga rubro-negra. Estamos começando aqui o Acorda Nação, para você acordar com as melhores notícias, as informações do mundo rubro-negro, todas elas compiladas para você aqui nesse programa. Então, acorda, nação! Roda a vinheta aí, bora! Uma vez Flamengo, Maravilha, bebê! Estamos no ar mais um dia, uma terça-feira. Flamengo que treinou ontem, né? Flamengo agora treinou, obviamente, visando no nosso jogo de quinta-feira contra o ABC na Copa do Brasil. E uma coisa me chama muita atenção para a gente já começar o nosso programa de hoje. Essa coisa que me chama muita atenção é do Renato Gaúcho dizendo que se depender dele, o Flamengo vai com força máxima. Ele falou claramente no pós-jogo lá na entrevista que, às vezes, depois de um jogo, aparecem jogadores no dia seguinte com lesões, com prováveis indicações de lesões, e que ele vai esperar sempre a posição do departamento de fisiologia, do departamento médico. Dependendo dele, ele disse que se estiverem liberados, ele vai com força máxima em todas as competições. Isso muito nos deixa feliz, tá? Isso muito nos deixa feliz, porque nós, torcedores do Flamengo, não gostamos dessa história de ficar escolhendo título. Se a gente disputar 3, 4, 5 títulos no ano, o Flamengo quer ganhar os 3, 4, 5 títulos do ano. O que a gente disputar, a gente quer ganhar. A gente não consegue entrar numa competição pensando assim, não, essa aqui a gente pode perder porque a gente quer ganhar aquela. Isso depois que acontece, você fala assim, ganhamos uma Libertadores e um Brasileiro e perdemos a Copa do Brasil. Beleza. Depois que acontece, você pode até entender isso, mas durante, você quer ganhar todas e a gente vai pra cima de todas as competições. Inclusive, já posso pontuar que a próxima fase, caso o Flamengo ganhe do ABC e passe para as quartas de final, a gente bota mais 3,5 milhões de reais nos nossos cofres. Amigo, mais 3 milhões 450 mil, para ser preciso. Quase mais 3 milhões e meio só de passar de fase e só de passar do ABC, que não é o time mais difícil do universo, né, irmão? Não é para quem tem a estrutura do Flamengo, para quem tem o investimento do Flamengo, passar pelo ABC não pode ser difícil. Sem soberba, sem arrogância, como o Renato muito bem falou, respeitar o adversário mais fraco, entrar lá e dar uma goleada nos caras, jogar bem, mandar no jogo, e é isso que tem que acontecer contra o ABC para botar mais 3 milhões e meio nos cofres rubro-negros. Então, estamos treinando. Ontem teve treinamento, hoje tem de novo. O Flamengo vai se preparando para enfrentar o ABC pela Copa do Brasil. E estamos em ritmo intenso, como diz o professor Renato. Não há tempo para muitos treinos. Então, o que ele tem que fazer é ser otimizado. Ele tem que ser perfeito. Ele tem que otimizar os treinos do Flamengo. E é isso que o professor Renato Gaúcho vem fazendo. Ele vem tentando cada vez mais, principalmente utilizando o apoio dos vídeos e da galera da análise de desempenho, mostrar para os jogadores do Flamengo onde não errar. O primeiro ponto para o Renato, e cara, genial essa sacada, é mostrar o que os jogadores do Flamengo erravam, que era muito óbvio e que não pode acontecer. Então, você limando aqueles erros que a gente vinha fazendo, você vai transformando o time do Flamengo naquilo que era. Você vai tirando o que tem de excesso de erro e vai transformando na pureza da qualidade e do acerto. Beleza? Próximo assunto. Depois desse início renatizado de programa, quero continuar falando ainda sobre o início do Renato no Flamengo e se é o melhor ou não início de treinadores no Flamengo no século XXI. Essa é a pergunta para você. O início do Renato Gaúcho é o melhor? Não, não é. O melhor início de trabalho no século XXI, dos mais de 40 treinadores que o Flamengo teve nesses 20 anos aí, nesses 21 anos de trabalho, o Flamengo teve mais de 40 treinadores, e o melhor início de trabalho foi do Cuca, em 2009. O Cuca teve 5 jogos e 5 vitórias. Renato Gaúcho hoje tem 4 vitórias em 4 jogos. O Cuca teve 5 e 5. Foi melhor início do Cuca? Bom, pegando só os primeiros 4 jogos do Cuca, os primeiros 4 que ele venceu, o time do Cuca fez 8 gols lá em 2009 e acabou tomando 2. O time do Renato Gaúcho, nesses mesmos 4 jogos, fez 15 gols e tomou 2. Se o Flamengo vencer uma vitória simples em cima do ABC nesse quinto jogo, que seria aí do Renato Gaúcho, se a gente vencer o ABC na quinta-feira, aí sim o início do Renato Gaúcho já vai ser o melhor de todo o século XXI. Eu posso te dizer, meu amigo que está assistindo aqui, isso são números. Números são frios e a frieza dos números não mostra realmente o início de um bom trabalho e nem o que vai ser um bom trabalho. Por que eu estou te dizendo isso?
porque o Cuca hoje é o melhor início de trabalho de todos, mas foi no Carioca. Essas 4, 5 vitórias que eu tô falando pra você, né? As 4 comparadas com o Renato e 5 no total que ele teve, aconteceram no Campeonato Carioca. É mais fácil ganhar do Bangu, do Macaé, do América, do que ganhar do Defensa e Justiça, do São Paulo, do Defensa e Justiça 2 vezes, do Bahia, do São Paulo. Para mim, o início de trabalho do Renato Gaúcho, tirando a frieza dos números, certamente o início do Renato é muito melhor que o do Cuca e é o melhor do início do século XXI, sem dúvida. Mas, para que também com a frieza dos números o Renato seja o melhor, ele tem que vencer o ABC e vai vencer, né, Renatinho? Ah, meu porta-lupe, eu sei que você vai botar força máxima. Vamos ganhar dos caras lá e ganhar bem, para que você seja el gran treinador de 2021. Valeu? Tamo junto. Próximo assunto. Ó, a viagem do Braz e do Spindel para a Europa tem a missão clara de trazer jogadores. Eles foram lá para encher nossa mala, mas eles também estão levando uma mochilinha para esvaziar algumas peças lá. E a peça que está indo nessa mochila e que provavelmente vai ficar na Europa, quiçá na Arábia, sem dúvida nenhuma, é o Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz, que a gente já vem batendo aqui nesse programa por várias vezes, que é o nome mais desejado por todos os clubes da Europa, da Arábia. O Muniz é um baita jogador, irmão, que hoje é a terceira opção no Flamengo. Os caras sabem disso. Todos os empresários dos clubes sabem que o Flamengo tem no banco uma joia e que essa joia é terceira opção. Ou seja, essa joia não vai ser usada no Flamengo. Aí todo mundo tá fazendo milhões de propostas. O Braz, inclusive ontem, o Braz e o Spindel se encontraram em Portugal com representantes do Middlesbrough. Middlesbrough, aí é um inglês absurdo desse apresentador aí. Middlesbrough, irmão, esquece. Esquece que com esse inglês aqui, caraca, que aula. Bom, aí ele se encontrou lá com o representante do Middlesbrough e Braz e Spindel ouviram uma proposta quase que nos moldes do Fulham, que também voltou a sua carta, não aceitou o não, né? O Flamengo tinha dado um não pro Fulham também na Inglaterra, o Middlesbrough da Inglaterra. O Flamengo tinha dado não para ele, pro Fulham, e o Middlesbrough deu a mesma proposta ali. Agora ambos já sabem que para ter o Muniz, o Flamengo não quer os moldes de opção de compra ao final do contrato de empréstimo. O contrato de empréstimo por 1 ano, o Flamengo já topou tanto com o Middlesbrough quanto com o Fulham. Tá? Esse contrato de 1 milhão de euros, daria 6 milhões de reais, por 12 meses de contrato de empréstimo, o Flamengo já topou. Isso aí, qualquer um dos dois que quiserem, estão na briga, podem levar. Porém, o que eles estavam oferecendo e querendo era uma opção de compra ao fim do empréstimo. Perfeito? O que é a opção de compra? Se eu achar que o Muniz foi bem, eu compro ele e ninguém pode tirar ele de mim. Isso era uma opção de compra. A preferência é minha. Se eu achar o Muniz bem, ele já vem com valor fixado e é só eu efetuar o pagamento que ele é meu. Não abre leilão no final do contrato. O que o Flamengo quer é obrigação de compra. Essa é a diferença. O Flamengo quer a obrigação de compra se o Muniz bater metas. Meta geralmente é número de jogo, vai. Você bota lá, se o Muniz jogar 20 jogos nessa temporada, você é obrigado a comprar o Muniz pelo valor que a gente já acertou aqui, que seria um valor de 9 milhões de euros, meus amigos. Então o Flamengo quer 1 milhão mais 9. O Flamengo quer um total de 10 milhões de euros pelo Rodrigo Muniz. Só que sem ser opção de compra, e sim obrigação de compra. Ou seja, o Muniz jogou 20 joguinhos, que nem eu falei, velho, ele é automaticamente comprado por um desses times. E ainda tem aí na briga também o Al Nassr da Arábia. Valeu? Então tem muitos times interessados no Muniz. O Braz e o Spindel não estão só indo lá encher uma malinha de jogadores. Está indo também deixar uma mochilinha com algumas peças. Certamente vão ficar no meio do caminho nessa viagem da Europa. Aí, nesse mochilão da Europa de Braz e Spindel. Próximo assunto, bebê. Bom, eu preciso muito en passant aqui fazer uma menção ao primeiro medalhista de ouro dessa Olimpíada, que é Ítalo Ferreira. Sei que não tem a ver com o nosso programa, com o nosso futebol, com o nosso mundo aqui, mas tem uma coisa que marca muito este Ítalo Ferreira. O cara é Flamengo, né, bebê? Óbvio que a primeira medalha das Olimpíadas só podia ser de alguém que tem o DNA da vitória, o DNA do título, o DNA do ponto mais alto dos pódios, que somos nós, o Mengão. O Ítalo Ferreira é flamenguista e a gente está aqui apenas para parabenizar. Assim como o Marcos Braz já fez na rede social, o próprio Flamengo já fez também. E nós aqui do canal do Felipe Fontoura gostaríamos de homenagear e parabenizar o Ítalo por ser o primeiro medalhista de ouro dessa Olimpíada e por ser Mengão. Ítalo, parabéns, irmão.
Muito lindo ver o seu choro e a pessoa que não entende, não sabe o que é esporte, bicho, bom sujeito não é. Você que não ama o esporte, você não é um cara do bem. Irmão, o choro do maluco no final de um título, o maior título do esporte, que é a Olimpíada, tirando o futebol, que tem a Copa do Mundo e o Mundial. Para quem não é do futebol, o maior título do mundo é a Olimpíada. Esse maluco foi lá, foi campeão olímpico. O cara é campeão olímpico. Ele mete a maior medalha no peito e ele estava ali no choro dele, porque a avó dele não estava lá para poder assistir, bicho. Irmão, o maluco chorando porque perdeu a avó. Ah, pro inferno, bicho. Se você não entende isso, se você não sabe o que é o esporte, o cara que lutou uma vida inteira, bicho, a vozinha dele tava ali apoiando e não tá nessa hora. E aí você vê o choro do cara do repórter também, sem conseguir entrevistar direito. Esquece, irmão. Se você não entende o esporte, se isso não te abala emocionalmente, duvide do seu caráter. Duvide um pouco da sua bondade. Bom sujeito você não é. Valeu? As histórias do esporte fazem a gente ficar mais humanos. Por isso que a gente ama o futebol, o basquete, o vôlei, sei lá, tudo mais. E o surf agora? Porque agora é todo mundo entendido de surf, bebê. Tamo junto. Próximo assunto. Para fechar o programa de hoje, eu quero só dizer que o presidente Landim está em dúvida sobre aceitar essa tal imposição de uma intervenção na CBF. Essa dúvida vem muito porque os conselheiros e os torcedores do Flamengo estão com o pé atrás. Esse pé atrás é bem possível da gente entender. A CBF é uma grande máfia. A CBF é uma grande máfia e, cara, você hoje ter que se licenciar do Flamengo, que o Landim teria que deixar de ser presidente do Flamengo por esse período de 30 dias, ele vai ter que se licenciar, se afastar do cargo, para tocar uma entidade que ele não sabe exatamente o que é, uma entidade suja, uma entidade onde os últimos presidentes são presos por assédio, por corrupção. Meu irmão, o Landim se meter no meio desse vespeiro hoje, com o nosso Flamengo voando, alçando voos altos, eu acho que é uma baita furada, e o Landim parece que sente que é uma baita furada. Ele mandou um áudio para os presidentes de todos os clubes do Brasil. Ele fez questão de mandar um áudio dizendo: olha, se vocês forem contra, eu não vou. Eu nem me arrisco, nem me aventuro. Eu tô pensando o que fazer da vida, não entendi exatamente o que os caras querem, mas assim, eu só vou se todos vocês forem a favor, velho. Se todos os clubes acharem que é uma boa ideia ter algum representante dos clubes nesse momento de transição da CBF. O que o Landim faria e o presidente da Federação Paulista teriam de obrigação hoje é simplesmente tocar o processo eleitoral para o próximo presidente da CBF. Isso é bom por quê? Porque no entendimento da Justiça do Rio de Janeiro, a CBF já está... o processo eleitoral da CBF já é corrompido. Então não adianta, você vai tirar o caboclo hoje, que está afastado, para botar um outro de acordo com aquelas regras e legislações obscuras da CBF. Então seria interessante ter alguém de fora, tipo um Landim da vida, para que isso ficasse mais transparente. E o Landim pode até entender que é uma boa ideia ele participar disso, para que os clubes tenham mais força. Só que ele quer o respaldo dos outros 19 clubes da Série A, ele quer o respaldo dos times da Série B. O Landim só vai entrar nessa furada porque é uma briga, ele vai ter que comprar uma briga com a CBF, e seria uma briga boa nesse momento. Mas só se todo mundo estiver assinando com o Landim, bicho. Só se forem todos os 20 presidentes junto do Landim na proposta. Aí sim, aí é uma boa ideia. Caso contrário, eu tô com o Landim, pé atrás. Olho vivo, Landim. Esses caras só querem o bem deles mesmos, beleza? Agora sim, próximo assunto. Não tem próximo assunto, bebê. O próximo assunto é dizer pra você baixar agora o OneFootball, o melhor aplicativo de todos. O melhor aplicativo de futebol que existe. Lá no OneFootball você encontra notícias do mundo do futebol. Todas as notícias do seu clube de coração. Eu tenho a minha aba lá só do Flamengo, só tem notícias do Flamengo, 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 Flamengo. Você tem também as notícias do futebol mundial, para você que não quer ficar bitolado só no seu clube. Eu vou lá, dou meu passadão no Flamengo, depois eu vejo o que está rolando no futebol mundial, dou uma lida em todos os clubes para saber exatamente o que está acontecendo. Lá você ainda tem acesso a dados e números dos jogos, posse de bola, chutes a gol, pega os jogos lá e estuda, você que quer fazer uma análise melhor do seu time. Tudo isso você encontra no OneFootball. E para baixar o OneFootball, meu amigo, é de graça. Eu devo ter falado baixo e você não ouviu. É de graça. É de graça, bebê. Abre o link aqui, ó. Abre a descrição do vídeo. Aí tem o link. O primeiro link aí da descrição do vídeo é o OneFootball. Você clica nele, ele vai abrir automaticamente no seu celular e tudo que você tem que fazer é baixar. Baixou o OneFootball, você vai ter o mundo do futebol na palma da sua mão. Que isso, bebê? Tá de sacanagem, baixa aí. Agora curte o vídeo, comenta, se inscreve, ativa o sininho, ajuda a gente
ajuda a gente a crescer espalhando a palavra do canal do Felipe Fontoura por aí. Bota nos grupos de WhatsApp, dá essa moral pra gente. E agora sim, hasta la próxima, bebês. Porque eu fui. Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo.